Monstrinhos do vestibular, mais uma dica, CAEP Interativo FUVEST 2012. Galera, dica do dia, totalitarismos europeus, ou seja, vamos falar um pouquinho a respeito desse moço Francisco Franco, falei besteira, esse aqui é Oliveira Salazar, Francisco Franco, esse Benito Mussolini, que é o que começa tutta questa cosa, e este, o mais conhecido de todos, o bigode erótico, Sr. Adolf Hitler, né? Vamos ver aqui algumas ideias dele. Primeiro, como esses governos tiveram espaços para ocorrer. Esses governos ocorreram na Europa, não só na Europa, vem no Brasil, no Estado Novo também, mas esses governos acontecem devido às crises do liberalismo e, ao mesmo tempo, a ascensão do socialismo. Crise do liberalismo, garantido através da Primeira Guerra Mundial, que vai trazer o fim da Belle Époque, o fim daquela expectativa de desenvolvimento de tecnologia do século XIX, final do século XIX, início do século XX. E depois da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se tornam a potência durante a Primeira Guerra Mundial, após esse período de reconstrução da Europa, vem a crise de 1929, que é uma crise profunda do capitalismo internacional, né? E essa crise de 29 atingiu todos os países, com exceção do grupo socialista liderado pela já então União Soviética em 29, que antes de ser União Soviética, em 1917, fez a chamada Revolução Russa, e pela Revolução Russa instalou dentro da Rússia as ideias de Karl Marx, agora em governo, chamado marxismo. O socialismo deixou de ser teoria para ser prática. Saiu do socialismo científico para o socialismo real. Então, olha só, coexistindo o liberalismo em crise e o socialismo surgindo e em ascensão. Então, a burguesia está desesperada, a burguesia europeia, porque a partir de então, esse socialismo se cresce e pode dominar a Europa, e a burguesia que vai levar o prejuízo. O capitalismo pode se acabar. Para evitar isso, a burguesia, junto com os setores conservadores, vão apoiar governos que vão tornar o Estado forte, vão ser intervencionistas, vão acabar com o liberalismo, mas vão garantir ainda a permanência da burguesia. Trocando em miúdos, os totalitarismos são regimes de direita, só que eles são conservadores, autoritários, tá bom? Ora, esses fatores é uma descrença no liberalismo, na democracia, e ao mesmo tempo vai tornar-se num sentimento antissocialista. Um sentimento antissocialista, justamente a solução seria esses governos, que esses governos têm como características o nacionalismo, o militarismo, a busca do espaço vital, a construção de uma sociedade para aquele tipo de etnia, de raça. Aqui nós temos ainda a questão racista. Esses governos fascistas são anticomunistas ou antissocialistas, utilizavam-se da violência em sua maior parcela, afinal de contas, isso são ditaduras e toda ditadura é no mínimo violenta, né? São ditaduras, são várias aqui, porque são em vários países. Culto à personalidade do chefe, o senhor do Estado vai ser o senhor, um Deus. Heil Hitler é mais ou menos que lá em Roma Antiga, Ave César, né? A mesma ideia de ser ele um Deus. Ora, o Estado intervencionista, o corporativismo, vou entender o que é esse corporativismo. Isso aqui vem de uma época, lá do século XIX, do chamado positivismo, que entendia que a sociedade era um grande corpo e cada membro da sociedade tinha a sua finalidade, a sua ocupação. Só que este corpo deveria obedecer a um sistema central, que seria o sistema nervoso na biologia, que seria o nosso cérebro. E o cérebro da sociedade seria o Estado, seria o governo. Então, todos as partes da sociedade, os membros da sociedade deveriam obedecer ao Estado e já está caracterizado ditadura. E uma das características também é a ideia do racismo, de novo, da eugenia, diferente daquela eugenia lá da Grécia, né, de Esparta, mas era agora era uma eugenia principalmente voltado contra os judeus, antissemitismo.
eles eram contrários aos judeus. Vamos entender o porquê. Primeiro que judeu nunca foi bem visto dentro da Europa. O judeu é judeu, ele não é cristão, ele não é muçulmano, ele é judeu. Ele mora na Inglaterra, ele é judeu. Ele mora em Portugal, ele é judeu. Ele mora na Alemanha, ele é judeu. Opa, lá na Alemanha o pessoal é nacionalista. Eles já não gostam de pessoas que não são alemãs. Já tem. E outra, após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha está destruída, precisa se reconstruir. E os judeus tinham dinheiro, os judeus eram ricos. Então nada melhor do que se apoderar da riqueza dos judeus para reconstruir a Alemanha. Mas para isso precisa só matar os judeus. Então, como já não gostavam dos judeus, o Hitler e justamente os fascistas, os nazistas, vão fazer uma campanha para que as pessoas não só deixassem de gostar do judeu, como passassem a odiar os judeus. Viam eles como parasitas a serem exterminados, né? E aí vem a eliminação dos ciganos. Homossexuais, calma Marcela, não corre não, já acabou, já não tem mais isso. Então, perseguição aos eslavos e aos latinos, né? Ora, era a chamada solução final. Ora, onde esses regimes se espalharam? Começa na Itália, olha que interessante, a gente ouve falar muito da Alemanha, o nazismo, quando na realidade o nazismo é cópia do fascismo, né? Dizem as más línguas que o Hitler era apaixonado por Mussolini. Alguns falam que pelas ideias, outros nem sei te falar. Em 22, começa na Itália com o belo Benito Mussolini, o cara que organiza a Itália. Em 23, passa pela Turquia com Mustafa Kemal. Em 33, na Áustria com Dollfuss. Em 33, começa também em Portugal com Oliveira Salazar, militar também que impõe esse tipo de governo lá. E em 33, olha só, todos os 33 aqui na Alemanha com Adolf Hitler. Esse é o mais comentado, mas na realidade ele não foi o primeiro, é cópia. Olha, a Itália começa praticamente uma década antes, né? E a Itália começa a se reestruturar e os outros começam a copiá-lo. E no Brasil, em 37, Getúlio Vargas, e em 39, na Espanha, através da Revolução, da chamada Guerra Civil Espanhola, vai ser colocado dentro da Espanha o governo de Francisco Franco, apoiado por Hitler, no caso. Tá bom? São essas as regiões, portanto, que ele vai se espalhar. Ora, aqui tem uma imagem que ilustra bem isso, bem claro. A SS, se vocês estão lembrados, né? Deixa eu pegar o marcador aqui. A SS, tá aqui. A SS, na realidade, é a polícia, uma das polícias políticas de Hitler, chamada de seção de segurança. Então, ela está mostrando ela como uma lança, duas lanças, transpassando um dragão vermelho, portanto socialista, e esse dragão se alimentava das pessoas, estão aqui os ossinhos, o dragão maldoso, né? E a SS vinha como a grande salvadora, matando este dragão vermelho que se alimentava de seres humanos e que carregava em seu pescoço aqui uma estrelinha, que é a estrela de Davi, portanto, do judaísmo, e outra estrelinha aqui, que está pequena, mas dá para perceber que é a estrela de 5 pontas, que é a estrela do socialismo. Esse dragão era socialista e judeu, a SS veio acabar com eles, e por trás nós temos um soldado utilizando-se da guerra para reestruturar, no caso aqui, a Alemanha. A imagem diz muito, hein, moçada? E aqui, só para a gente finalizar, deste processo dos regimes totalitários, o que ficou mais latente, mais claro para nós e muito mais vergonhoso para nós foi o chamado Holocausto. O Holocausto, a solução final, a matança de judeus, de testemunhas de Jeová, do pessoal da maçonaria também e de outros grupos, mas muito mais judeu do que outros, durante o processo da formação dos totalitarismos e principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães procuraram a solução final, uma forma barata e uma forma muito útil de matar mais judeus com menos custos. E esta forma de matar mais judeus com menos custos perpassava pelos chamados campos de concentração, onde eles eram utilizados como mão de obra escrava, como cobaias de laboratórios. Interessante, né? Muitos dos medicamentos que nós usamos hoje
foram testados no judeu diretamente antes de passar por outras cobaias de outros animais. Os judeus eram vistos como cobaias, eles eram vistos como mercado de trabalho escravo. Esta situação. Ora, algumas imagens que chocam a gente, né? Essa situação de um campo de concentração, onde isso aqui parece mais prateleiras, onde os judeus eram confinados para passarem as noites e em outros dias ir trabalharem ou servirem de cobaia. Olha só, moçada, esse pessoal não está com problema de falta de comida, não. É além disso, né? Muito maltratados. Aqui nós temos corpos sobrepostos após a morte desses judeus. Outra vala aqui, muito próxima à vala, com muitas pessoas mortas, e muitas dessas pessoas mortas eram eliminadas nas chamadas câmaras de gás. Câmaras de gás essas que eram uma forma barata de matar mais com custo menor. Câmara de gás essa, se vocês quiserem alguma dica nisso, vocês têm o filme Olga, que mostra essa realidade, vocês têm o Menino do Pijama Listrado, que mostra essa realidade, a Lista de Schindler, que mostra essa realidade, e esta realidade desta foto aqui, você tem A Vida é Bela, um filme que também fala sobre isso. Né? Câmara de gás, que morreu, entre outras pessoas, a Olga Benário, esposa de Luiz Carlos Prestes, mãe de Anitta, que fazia parte aí da intentona comunista no período Vargas, tá bom? Que dó, né? Que pena saber que a humanidade, de certa forma, caminhou para essas situações. Burguesia mantendo o poder através da ditadura. A burguesia é tão camaleã que ela faz de tudo para se manter no poder, mesmo que ela tenha que recorrer a ditaduras para manter a chamada democracia. Moçada, mesmo com essa tristeza, transforma essa tristeza em conhecimento, transforma esse conhecimento em oportunidade, passe nessa FUVEST, vá ter vitórias, vá exercer cidadania para evitar, inclusive, que esse tipo de prática política continue a existir. Sucesso, saúde e vitória. Obrigado.